Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do inquérito policial para tratar de 3 temas: formas de instauração do inquérito policial, notícia crimes e indiciamento. Vamos lá? Então, a gente vai começar pelas formas de instauração de inquérito policial. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, sobre esse tema, olha essa informação inicial. Temos várias formas de se instaurar um inquérito. E para sabermos qual é a correta, é preciso identificar o tipo de delito. Na verdade, eu vou além. Para a gente compreender como se deve instaurar um inquérito policial, a gente tem que ter a noção de ação penal. É o próximo grande tema, mas eu vou fazer uma abordagem aqui simples, na qual vocês vão compreender que, a depender da prática de um crime, um tipo de ação penal será iniciada, tá ok? Então, eu vou até diminuir aqui e abrir uma tela no Word, e a ideia é a seguinte, deixa eu aumentar. A ação penal pode ser classificada em ação penal pública ou ação penal privada. Gente, quem é o titular da ação penal pública? É o MP, o Ministério Público. Qual é a peça, qual que vai ser a inicial, qual que vai ser a petição inicial quando o promotor de justiça ingressar com a ação penal? A peça acusatória, que é o que a gente chama, será a denúncia. Já na ação penal privada, o titular é o ofendido, que é a vítima do crime, ou seu representante legal, se ele for menor de idade. E a peça acusatória é a queixa-crime. Até por isso, esse ofendido é chamado de querelante. Vou tirar o negrito aqui dessa parte, como fiz na outra. Tá. Então, a ideia inicial é que existem crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada. Acontece que os crimes de ação penal pública podem ser ainda de ação penal pública incondicionada ou condicionada. Qual que é a diferença de um para outro? Quando a gente estuda ação penal, a gente vai conceituar cada um, etc. Agora é para entender um pouco sobre formas de instauração do inquérito policial. A diferença de um para outro é que na incondicionada, o promotor de justiça, uma vez diagnosticado a presença de indício de autoria e a presença da materialidade, ele poderá oferecer a denúncia sem qualquer tipo de autorização da vítima, né? Então, no crime de roubo, de furto, a vítima não precisa autorizar para o oferecimento da denúncia. Já na ação penal pública condicionada, o promotor, né, essa ação penal pública condicionada pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Tá? Vou fazer até essa observação aqui, vou colocar um asterisco aqui. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nessa hipótese aqui, que é essa ação penal pública condicionada, o promotor de justiça continua sendo o titular da ação penal. Mas para ele ingressar com a ação, a depender do crime, ele vai precisar da representação do ofendido, ou seja, da autorização da vítima, ou, se for o caso, da requisição do ministro da Justiça, para poder ingressar com a ação. Já na ação penal privada, a realidade é outra. Cabe, na ação penal privada, ao ofendido ingressar com a ação. Ele vai apresentar a chamada queixa-crime. E, para tanto, como ele não tem o que a gente chama de capacidade postulatória, ele vai contratar um advogado para oferecer essa queixa-crime.
Joacir, como que eu sei quando o crime é de ação penal pública incondicionada, condicionada, incondicionada ou condicionada, e quando eu sei que é ação penal privada? Em regra, os crimes de ação penal privada são aqueles que atingem o íntimo da pessoa de tal forma que o legislador entendeu que cabe a ela decidir se quer entrar com uma ação ou não. Então, os crimes de injúria, calúnia e difamação, em regra, são de ação penal privada. Tá? Já os crimes de maior gravidade tendem a ser de ação penal pública. Mas mesmo nesses crimes de maior gravidade, existe uma parcela deles que o legislador entendeu, tá, o titular é o Ministério Público, mas para o promotor poder agir, precisa da autorização da vítima, ou para o Ministério Público poder agir, precisa da requisição do ministro da Justiça. Quais são os exemplos que eu posso dar? Por exemplo, de ação penal pública incondicionada, que não depende de qualquer condição. Roubo, furto, homicídio. Ação penal pública condicionada. Aí a gente tem que ver, é condicionada a representação ou requisição do ministro da Justiça? Quando for condicionada a representação, eu posso citar o exemplo do crime de ameaça. É o Ministério Público que vai ingressar com a ação, mas ele precisa da representação da vítima. Você deseja representar criminalmente? Ótimo. E crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Nessa hipótese, a ideia é a seguinte: o grande exemplo do Código Penal são os crimes contra a honra do presidente da República. Em razão da vítima ser o presidente da República, para o Ministério Público ingressar com a ação penal pública, é necessária, é condição indispensável a requisição do ministro da Justiça. Beleza? Como que eu identifico na legislação essas necessidades, esses requisitos? Eu tenho aqui o Código Penal, e nele, no Código Penal, a gente consegue identificar quando é necessário se proceder mediante queixa, quando é necessário proceder mediante representação, e quando tiver silêncio no crime, quando no crime não tiver nada falando disso, é porque a regra geral é que a ação é penal pública incondicionada. Então, se eu dou um Ctrl F aqui e coloco representação, estou ofendido? Olha lá, ameaça, o que eu falei, somente se procede mediante representação. Se eu coloco queixa, a ação é de iniciativa privada, vamos ver o outro crime, queixa. Alteração de local especialmente protegido. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido. Ação penal. Somente se procede mediante queixa. Então, não é nem nesse, o artigo 167 faz referência ao artigo 164. Vamos ver o que é o 164. Introdução ao abandono de animais em propriedades alheias. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. É um crime, né, uma infração penal, e a ação penal, segundo o artigo 167, somente se procede mediante queixa. Então, é ação penal privada. No silêncio da lei, por exemplo, se você abrir lá o 121 do crime de homicídio e não fala nada de que tipo de ação penal nesse caso, a ação penal pública é incondicionada. Beleza? Então, sabedores dessa ideia, a grande pergunta que vem à tona é: por que você está falando isso quando a gente ainda está estudando a fase pré-processual? É porque, gente, a gente vai perceber da leitura do Código de Processo Penal é que é extremamente importante que a autoridade policial já tenha conhecimento da forma de instauração, ao instaurar o inquérito, se a ação é pública ou privada. Porque ali na delegacia, se a ação penal for pública condicionada, a representação, já vai ser feita já vai ser colhida a representação criminal. E outra, se a ação for penalmente privada, uma calúnia contra a minha pessoa, cabe a mim decidir, não se eu vou entrar com a ação ou não. Na verdade, cabe a mim decidir se o Estado vai intervir. Então, somente em crimes que procedem mediante queixa, somente se instaurará o inquérito se eu autorizar, eu, vítima, autorizar. É aquela ideia, quem pode mais, pode menos. Se sou eu que vou decidir, né, se eu vou entrar com a ação ou não, porque a queixa cabe a mim, eu também devo decidir se esse inquérito deve ser instaurado ou não. Então, isso demonstra para a gente que, diante de uma prática criminosa que a autoridade policial toma conhecimento, não é toda vez que ela vai agir. Ela vai depender de algumas situações
de manifestação de quem? Da vítima. Beleza? Então, vamos lá? Então, se o crime for de ação penal privada, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial só poderá instaurar o inquérito se houver requerimento de quem tenha legitimidade para intentá-lo. Ou seja, requerimento de quem tenha a legitimidade para ingressar com a ação. Então, só instaura o inquérito se a vítima da calúnia, da injúria, da difamação autorizar. É o que está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Vamos lá? Vamos ler lá. Artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para tentá-la. Está lá, só pode iniciar o inquérito se a vítima autorizar nos crimes de ação penal privada. Voltando ao slide. Crimes de ação penal pública condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. Em tais delitos, a autoridade policial não poderá proceder à instauração do inquérito sem antes obter a representação de quem tem direito, da vítima, ou a requisição do ministro da Justiça. Então, a ideia é similar à ideia da ação penal privada aqui. Então, para que a autoridade policial dê início ao inquérito policial, ela precisa da representação criminal da vítima. Por exemplo, num crime de ameaça. Você deseja representar criminalmente? Desejo. Se a vítima dizer que não, ela vai ficar de mãos atadas, né? Não vai poder dar continuidade àquela persecução penal. A gente vai ver lá na frente, com a ação penal, que essa representação criminal tem um prazo de cadencial de 6 meses. Mas depois a gente fala sobre isso. E a mesma coisa, se o ministro da Justiça, num crime contra a honra do presidente da República, não requisitar a instauração do inquérito, também nada poderá ser feito pela autoridade policial. Então, vamos ler esse artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, que fala sobre o assunto? Nele só fala da representação, mas vale também para a requisição. O inquérito, nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, não poderá sem ele ser iniciado. Belezinha? Facinho, né? Ótimo, vamos dar continuidade. E nos crimes de ação penal pública incondicionada? Aí a realidade é outra. O delegado tomou conhecimento por meio de uma notícia crime, no nosso próximo tema da prática criminosa, ele tem o dever de atuar. Então vamos lá. Crimes de ação penal pública incondicionada. Ele pode atuar primeiro de ofício. Artigo 5º, inciso 1º do CPP. Por conta do princípio da obrigatoriedade, a autoridade policial está obrigada a instaurar o inquérito quando tomar conhecimento da prática de um delito. Nesse caso, a peça inicial do inquérito será uma portaria lavrada pelo delegado. Então, a gente vai ler aqui o artigo 5º, inciso 1º, para perceber exatamente isso. Ó. Nos crimes de ação penal pública, leia-se aqui, crimes de ação penal pública incondicionado, o inquérito será iniciado de ofício. Tá? Então, se ele tomou conhecimento da prática delitosa, em razão da obrigatoriedade da função dele, ele deve dar início ao inquérito policial por meio de uma portaria. Qual que é a segunda possibilidade? A gente sabe que o delegado não é onipresente, né? Ele não sabe, não toma conhecimento por ele mesmo sempre das práticas delitosas. Então, ele pode tomar conhecimento da prática delitosa pela requisição do juiz ou do Ministério Público. Aqui está previsto lá no artigo 5º, inciso 2º, primeira parte do CPP, que daqui a pouco a gente vai ler. A interessante observação feita aqui é a seguinte, em razão de uma requisição do Ministério Público, tudo bem. O Ministério Público é titular da ação penal, ele tomar conhecimento por meio dela e instaurar, por meio do MP, e instaurar um inquérito policial, tudo bem. A questão aqui é que a legislação não está mais de acordo com a Constituição Federal, muito menos de acordo com as recentes reformas do Código de Processo Penal, que trata o nosso CPP expressamente como um sistema acusatório, né? Um sistema acusatório. Então, o juiz não pode ser essa figura que requisita a instauração de inquérito, porque isso viola o sistema acusatório. Então, dessa parte, igual eu falo, a gente só pode levar em consideração a figura do MP requisitando. Embora esteja previsto pela lei a possibilidade do juiz requisitar, isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Beleza?
Mas vamos ler lá, para mostrar que ainda está lá no CPP? Olha lá. Nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado mediante requisição do juiz, aqui a autoridade judiciária, ou do Ministério Público. Tem mais gente que pode requerer a instauração do inquérito? Tem. Vamos lá. Requerimento do ofendido ou do seu representante legal. A ideia é a seguinte: eu fui vítima de um crime, mas é um crime de ação penal pública incondicionada, né? De alguma forma, eu tenho que informar a justiça, ou a autoridade policial, a delegacia, de que eu fui vítima de um crime. Eu vou até lá para fazer isso, né? Requerer a instauração de um inquérito. Né? Um crime, por exemplo, de furto, fui furtado. Então, é essa a ideia aqui. Não é representar criminalmente, porque a ação aqui é pública incondicionada. Não é ir lá requisitar a instauração, porque não se trata de ação penal privada. É pública incondicionada, mas eu tenho que informar, noticiar isso à autoridade policial. Fui vítima de um furto, doutor fulano de tal. Então, eu faço o que se chama de requerimento do ofendido. Aqui a gente vai ler, inclusive, esse parágrafo primeiro que fala como esse requerimento deve ser feito, mas na prática dificilmente acontece. Eu simplesmente vou à delegacia e registro-se lá o boletim de ocorrência e já é dado o andamento. Né? Mas há a possibilidade, segundo a legislação, de realizar um documento formal no qual eu faço o requerimento de instauração de um inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada. E há ainda, segundo o que está aqui, inclusive no slide, a existência de um recurso inominado se o delegado de polícia não concordar em deferir meu pedido de instauração de inquérito. Seria um recurso inominado dirigido ao chefe de polícia, que a depender do Estado será uma figura, podendo ser, em regra, o secretário de Segurança Pública. Tá? Podemos ler, então, esses incisos e esses parágrafos sobre requerimento do ofendido para instauração de crimes de inquérito em crimes de ação penal pública incondicionada. Vamos lá. Então, é a parte final do inciso 2º, né? Ou a requerimento do ofendido ou de quem tinha qualidade para representá-lo. Aí, no parágrafo 1º, fala, né, que esse requerimento narrará os fatos, o ofendido individualizar quem é o indiciado, né, os seus sinais característicos, as razões que levam a acreditar que ele é o autor da infração, ou motivar a impossibilidade de fazê-lo, e nomeará testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Do despacho, como eu falei, que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, a gente já viu, né, algumas possibilidades de instauração de inquérito em crime de ação penal pública incondicionada. Vimos por parte do próprio delegado de ofício, vimos por parte do MP e a questão do juiz, que é inconstitucional, e vimos agora por parte do ofendido, da vítima do crime, por exemplo, de uma vítima do crime de roubo. Vamos ver, então, outras hipóteses? Outra hipótese interessante é a instauração do inquérito policial em crime de ação penal pública incondicionada em razão de notícia oferecida por qualquer do povo. O que é essa ideia, gente? Pensa no seguinte exemplo. Ao lado de sua casa está funcionando uma boca de fumo. Você não é vítima direta, digamos assim, desse crime, né? Você não é o sujeito passivo desse crime, mas você quer, né, que aquilo deixe de acontecer, né? Traficantes rodeando a sua vizinhança. Então, você pode, nessa hipótese, oferecer uma notícia, né, na condição de povo, né, de um cidadão, oferecer uma notícia crime à autoridade policial, informando uma prática delituosa. Se você verificou uma prática deliciosa, seja outro exemplo qualquer, você pode noticiar isso à autoridade policial. Mas o que é importante, em razão de uma informação nesse sentido, é que a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito, verifique a procedência das informações. Porque você não é vítima, não dá para fazer, por exemplo, um exame de corpo de delito em você para verificar, para constatar a materialidade delitiva. Então, ele tem que, uma vez noticiado, principalmente quando for telefone, tomar cuidado com ligações que são indevidas, que na verdade são trotes, uma vez noticiado por qualquer do povo, aqui na lado da minha casa está tendo uma boca de fumo, se faz necessário que a autoridade policial tome o cuidado de verificar a procedência das informações. Essa modalidade está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos lá. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que cabe a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito
comunicá-la à autoridade policial. E essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Que maravilha, hein, gente? Por fim, a última hipótese de instauração de inquérito em ação penal pública é por força de prisão em flagrante. Nessa hipótese, o próprio auto de prisão em flagrante dará início ao inquérito policial. Não é preciso de portaria. O que é essa hipótese? É, de fato, a autoridade policial tomando conhecimento de um crime, porque a polícia militar, lá na sua atividade ostensiva, prendeu uma pessoa que estava praticando um crime. Né? Prendeu uma pessoa que estava furtando, que estava em posse de entorpecente, que seja. Em razão disso, ela vai ter, por força dessa prisão de flagrante, vai ter que instaurar o inquérito policial. Então, essas são as modalidades. Essa é a interessante observação sobre as formas de instauração do inquérito policial. Beleza? Vamos avançar? O nosso segundo tema de hoje é a notícia crimes. Tem tudo a ver com o que a gente estudou. Tudo a ver, porque tem essa noção de como a autoridade policial toma conhecimento da prática delituosa. Então, notícia crimes é a notícia do delito. É o conhecimento espontâneo ou provocado pelo delegado acerca de um fato delituoso. A partir da notícia crime, a autoridade policial inicia a investigação, visando apurar esse fato. Então, aqui tem duas palavras importantes, que é conhecimento espontâneo e provocado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso? Então, espécies de notícias crimes. Notícia crimes de cognição, de conhecimento imediato ou cognição espontânea. Nessa hipótese, nessa espécie, é algo trazido pela doutrina, isso, gente. Isso aqui é doutrina, né? Não tem aplicabilidade nenhuma. Né? Mas nessa hipótese prática, né, a autoridade policial toma conhecimento da prática criminosa em razão das suas atividades rotineiras. Como, por exemplo, de ofício. Né? Estava na delegacia, chega alguém lá e ele está... Não, só um exemplo melhor. Estava lá na delegacia, estava assistindo uma televisão e na televisão viu lá um reality show, isso já aconteceu, onde tem um homem agredindo uma mulher dentro do reality show, que lá pertence à sua circunscrição policial. Pô, tomei conhecimento da prática delituosa, vou agir de ofício, né? Estava aqui no meu plantão assistindo TV, reality show, né? Estava dando uma descansada, ela ligou a TV e tomou conhecimento da prática delituosa. Vai agir de ofício, cognição imediata, cognição espontânea. A outra hipótese é de cognição imediata ou provocada. O delegado estava lá de boa na delegacia, algo chegou para ele, um expediente escrito chegou a ele, requisitando ou provocando-o formalmente para a instauração de um inquérito policial. Dentro dos exemplos que eu selecionei, é aqui requisição do Ministério Público. Ele estava lá, chegou o ofício do promotor de justiça requisitando que ele instaure um inquérito policial. Então, a diferença da cognição espontânea e da provocada é essa. Na espontânea, em razão das suas atividades rotineiras, de uma investigação que ele estava ao cargo, né, investigando uma organização criminosa, interceptações telefônicas, ele tomou conhecimento da atividade delituosa. E a outra hipótese, por meio de um expediente escrito, né, ele tomou esse conhecimento em razão de uma provocação que lhe foi feita. Beleza? Nessa cognição provocada, a doutrina apresenta um conceito chamado delatio criminis. O que é o delatio criminis? É quando a comunicação da prática de um crime é feita por qualquer pessoa, né, qualquer do povo, igual a gente falou, ela é chamada de delatio criminis. Então, delatio criminis, lembra delação? É quando a comunicação da prática de um crime é feita por qualquer do povo. E tem um plus, que é a chamada delatio criminis inqualificada. É a chamada denúncia anônima. Quando a pessoa que comunica a prática da infração penal não se apresenta, né, não se qualifica. Né? Antes de instaurar o inquérito, aqui, sem sombra de dúvidas, gente, é essencial que o delegado realize diligências preliminares para verificar a veracidade daquilo, né, para verificar a possibilidade de não ser um trote. Tá? Então, isso é chamado de denúncia anônima ou delatio criminis inqualificada. Beleza? Por último, cognição espontânea, cognição provocada e cognição coercitiva. É a hipótese na qual o delegado de polícia toma conhecimento da prisão em flagrante em razão de toma conhecimento, instaura o inquérito, melhor dizendo, em razão de uma prisão em flagrante. Beleza? Apresentação de um indivíduo preso em flagrante. Ótimo. Então, na aula de hoje, a gente já estudou formas de instauração do inquérito policial, notícia crime. Vamos para o último tópico da aula de hoje. Indiciamento. Vamos lá?
A gente vê muito isso, vê muito na TV, a pessoa fulano de tal foi indiciado. O que significa isso? Vamos lá. Indiciamento é a formal atribuição de autoria delitiva feita pela autoridade policial a alguém nos autos do inquérito. Então, quando a gente fala autos, é nas folhas do inquérito, né? Naquilo que é considerado um inquérito, aquilo que está documentado. Indiciar é realmente uma atribuição exclusiva da autoridade policial, né? Quando a pessoa é indiciada, a gente até coloca isso aqui no material, a pessoa passa de mero suspeito para provável autor do delito. As linhas de investigação acabam se concentrando especialmente nelas, né? Então, indiciar, né? Existem indícios de autoria de que aquela pessoa praticou o crime. Então, a quem incumbe o indiciamento? Exclusivamente a autoridade policial. E os pressupostos para indiciar alguém a presença de materialidade, ou seja, a presença de um laudo pericial, num exame de corpo de delito, numa lesão corporal, e a presença de indícios de autoria. Aqui a gente não pode falar em certeza, né, gente? Certeza é só quando a sentença condenatória transitar em julgado. Ainda sobre o indiciamento, é importante observar que o indiciamento não vincula o Ministério Público. Por quê? Porque quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Então, o promotor pode ter uma interpretação diferente da autoridade policial. Exemplo, olha só. Vi um exemplo recente na TV de um ex-participante do Big Brother, o Felipe Prior. Ele foi acusado da prática de crime de estupros. Houve a investigação e a delegacia optou por não indiciá-lo, não atribuir formalmente a prática delituosa a ele. O que aconteceu? Chegou ao Ministério Público, e o Ministério Público fez, arquivou? Não, denunciou. Então, o indiciamento ou não indiciamento não vincula o Ministério Público, beleza? Se a autoridade policial, no curso da investigação, entender que a pessoa indiciada não está vinculada ao fato, poderá promover o desindiciamento. Desindiciar significa colocar a pessoa no status quo ante, né? Ela foi indiciada, mas as investigações continuaram, percebeu-se que ela não praticou aquele fato antes de encerrar o inquérito. Então, realizou-se o desindiciamento. Mas, repito, o promotor de justiça pode não concordar e denunciar a pessoa. O promotor não está vinculado ao indiciamento ou não do sujeito investigado. Última observação importante sobre o indiciamento, gente. Vou abrir aqui para vocês a Lei 2.830 de 2013. É uma lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E lá no seu artigo 2º, parágrafo 6º, diz que o indiciamento privativo de delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Show de bola. Então, o indiciamento é ato fundamentado. Não é uma mera explanação de que fulano de tal está indiciado. Tem que citar a doutrina, citar jurisprudência, citar a lei, porque o delegado indiciou aquela pessoa. Não é um ato desprovido de fundamentação. Beleza, gente? Então, na aula de hoje, a gente estudou notícia crimes, formas de instauração do inquérito policial e indiciamento. Um abraço. Tchau.